Se você algum dia já precisou criar variações com o Styled Components, provavelmente você caiu numa solução parecida com essa daqui, né? Essa aqui é uma solução do Stack Overflow, mas na grande maioria dos tutoriais eles explicam dessa forma, onde você pega o button, por exemplo, né? E cria uma variação para ele, né? Aqui ele criou um primary, criou esse componente aqui como styled e já exportou ele e só utilizou ele passando essa variação. Essa forma aqui ela funciona, ela é possível fazer dessa forma, mas pela minha experiência, de acordo que o projeto vai crescendo, que os componentes vão crescendo, isso aqui vai se tornando muito ruim para dar manutenção. Às vezes você quer colocar alguma lógica no meio desse componente, por exemplo, você quer passar um state de loading. Se tiver um loading, você quer exibir um circular progress, né? Ou uma mensagem de carregando, em vez de exibir o texto. Ou você quer fazer uma lógica para exibir ícone. Criar um componente React mesmo e às vezes utilizar até um use effect, um use state, alguma coisa assim. É claro que aqui daria, né, para você encapsular isso dentro de um outro componente, mas hoje eu vou mostrar uma outra alternativa para fazer essas variações dentro do próprio React e utilizando apenas o JavaScript, né, utilizando apenas o Object Literals, sem ficar fazendo if nem nada. Se você não sabe muito bem o que é variações, né, o Styled Components Variation, ou pode ser para qualquer lib de design, né, até no Bootstrap, qualquer lib de design, quando você trabalha com front-end, você tem o seu componente. No caso do botão, né, que é um exemplo bem comum, então você tem o botão, mas você tem várias variações desse botão, né? Então aqui é o exemplo do Bootstrap, você tem um botão primary, você tem um botão secundário, você tem um botão de sucesso e tudo mais. E na vida real é assim mesmo, né? Você precisa ter um componente, o ideal é que você crie um componente e vá criando variações para ele. Você pode ver que a base é sempre a mesma, né? O padding, a altura, né? O width, o estilo dele é sempre o mesmo. O que vai mudar é a cor, normalmente a cor de fundo, né? E a cor da label. Isso são variações. Isso vale para qualquer coisa. Você pode fazer variações para input, você pode fazer variações para qualquer componente, né, que seja de UI. Como eu falei, assim, né, é o padrão, é o mais comum que você vê fazendo com variações, né, no Style de Components. Agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer, que na empresa que eu trabalho, nos projetos que eu trabalhei, a gente achou melhor. Aqui eu estou utilizando o Next, mas você pode fazer em qualquer projeto React aí, seja Vite, seja Create a React App, tanto faz. Só peguei o Next de exemplo. Como eu falei, o ideal é você ter sempre uma pastinha de componentes, né? Normalmente eu gosto de organizar assim, criar uma pasta de componentes, UI, e colocar os componentes que são de interface, os componentes que são compartilhados aqui dentro, né? Então, seja botão, input, date picker, tudo mais, esse tipo de arquivo, colocar aqui dentro. Para você sempre importar do mesmo lugar, aí você só vai criando variações para ir mudando, né? Cores, mudando o tamanho, né? Então, nesse caso de exemplo, eu vou criar aqui um button. Eu já estou com o Style de Components instalado, né? Já instalei previamente, mas não tem segredo nenhum, né? Então, o que a gente pode fazer? É só criar um botão, né? Simples. Aqui o Copilot já deu até o Style de Components, mas eu não vou fazer pelo Style de Components ainda. Eu vou criar simplesmente um botão, né? E dar um export nele. Na verdade, vou deixar ele retornar vazio por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um style. Base style. Ele vai importar dessa funçãozinha aqui chamada CSS do Style de Components, onde você consegue fazer classes, né, CSS, e depois injetar ela, entre aspas, né, injetar ela no componente de fato. Então, aqui vai ser todos os estilos base do nosso botão. Aqui o Copilot já deu até alguns códigos base aqui, eu vou usar o do Copilot mesmo, só para a gente ganhar tempo, né? Porque não entra muito no mérito da classe em si, né? Das cores e tudo mais. É mais para a gente exemplificar mesmo. É, Aqui, por exemplo, o background color eu posso tirar, porque ele vai ser de acordo com cada outro botão.
Ou melhor, eu vou deixar ele aqui para ser uma cor default, né? E aqui ele colocou já um pouco de padding, de borda e tudo mais. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou colocar uma classe aqui no hover. Eu quero que ele diminua um pouco a opacidade quando eu passar o mouse em cima, né? Quando eu fizer o hover. E no disable, eu quero que ele diminua mais ainda, né? Que ele diminua mais ainda a opacidade e dê um cursor not allowed, né? Para ele não ficar com o simbolinho do cursor. Ou ficar com aquele simbolinho, né, de não permitido. Aí, agora eu posso ir criando as variações, que o próprio Copilot aqui já foi dando. Só esse export eu posso tirar aqui, e o Copilot errou aqui. Na verdade, eu quero um styled.button. Abre aqui, né, a interpolação aqui de string. Aí eu passo o base style, então ele vai injetar todos esses styles aqui e vai mudar essas propriedades que eu quero, né? Então ele vai mudar o color e vai mudar o background color e o color. Aí eu posso criar mais um botão, né? O secondary, posso criar tertiary, o que seja, né? E beleza. Aqui eu criei o botão base. Esse botão, essa classe aqui, ela não vai ser usada diretamente, ela vai ser usada só para ser injetada dentro de cada variação. Aí, como eu falei, a gente pode trabalhar com... Ó, o Copilot deu até aqui uma dica utilizando switch, você pode fazer com switch, com if, mas eu acho que o código fica um pouco feio. Eu prefiro fazer com Object Literal. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um button options. Ele vai ser um Object Literal, que é um objeto do JavaScript, né? Chave, valor. Então, eu consigo colocar aqui, ó. O Copilot já deu aqui, né? Ele já entendeu. Então, a chave vai ser uma string, né? Primary, secondary, tertiary. E o valor, né? A key é a string e o value vai ser o próprio componente. Você pode até criar uma tipagem aqui, né? Tipo type, button type. Não, peraí. Button options type. Eu quero que ele seja um record de string e type of button primary. Aí você pode colocar essa tipagem aqui para a tipagem ficar amarrada, né? E você pode criar uma tipagem para as variações também, tipo assim, type variante, né? Primary, secundária e tertiária e colocar aqui. Porque aí a tipagem fica amarrada, né? Se eu passar o mouse em cima, eu posso ver que ela tem essa tipagem. Um record é basicamente um objeto, né? Então eu quero que ele seja um objeto com a chave sempre vai ser desse tipo. E o botão, eu coloquei como type of primary button, mas ele vai sempre pegar esse tipo aqui, né? Que é o style de component, web. Então, todos os botões que sejam do style de button, ele vai funcionar. Eu peguei o nome, né, do primary button, mas o tipo por baixo ele não usou o tipo primary button, né? Ele usou o tipo por baixo dos panos, não o primary button em si, entendeu? Por isso que o type of primary button vai funcionar para qualquer outro, né? Por secundário, por tertiário, para qualquer um que eu criar. Porque ele pegou a tipagem do primary button e não o valor em si, não a instância em si. Então, beleza, a gente criou aqui o nosso dicionário, né? O nosso Object Literals. E esse Object Literals você pode acessar como se fosse um objeto normal. Então, button options.primary, button options.secondary e assim vai. É um objeto normal do JavaScript. Aí, como que a gente vai usar? Eu posso criar aqui um type props que vai ser do botão. Aqui o Copilot já deu até a dica aqui. Eu vou usar essa dica mesmo do Copilot. O Copilot ajuda muito na hora de codar. Então eu passo props aqui, né, que é do TypeScript aqui, do React com TypeScript. E eu consigo pegar os 3 campos, né? O variant eu posso pôr até como opcional, se o não passar nada, primary, né? O disable e o onClick. O onClick a gente não vai usar, mas é só para exemplificar. Aí o que eu posso fazer? Criar aqui ó, um const button component, passando o variant, que por padrão vai ser sempre primary, e retornar o botão componentizado. O text eu vou pôr qualquer coisa aqui, mas eu poderia passar o text aqui, né? Ou em forma de children, ou em forma de, sei lá, de label, assim, por exemplo. Vou fazer isso. Label. E passar esse label para cá. Então pronto, dessa forma aqui, a gente já tem o nosso componente.
O código em si, eu acho que ele fica um pouquinho maior do que se você fizer assim. Assim eu acho que ele fica mais direto. Porém, com o passar do tempo, se isso aqui for crescendo, fica mais difícil de você dar manutenção. E como eu falei, e aqui dessa forma você consegue injetar ícones, por exemplo, você pode injetar ícone, né? Você pode injetar tipo sloading, por exemplo, né? É, e fazer uma lógica aqui, né? Tipo isLoading, retorna, né? Um loading, se não retorna, não retorna nada. Então, eu acho que dessa forma você tem mais controle do que você está fazendo. E a leitura, na minha opinião, né, pelos projetos que eu passei, a leitura sim fica mais simples, porque o código eu acho que fica um pouquinho maior, mas é mais fácil de você identificar, de você saber o que você está fazendo. Porque essa base aqui você praticamente não vai mudar, e o que você vai mudar é essas variações aqui. E você normalmente vai mudar algumas propriedades, né? Normalmente o background, o color, o border color, essas coisas. Fica um pouquinho maior, mas eu acho que te dá mais controle do que você ficar dependendo só da lib do style de components. Acho que dá um pouquinho mais de trabalho para escrever, mas a manutenção depois é muito mais fácil. Como eu falei, né? Pela experiência que eu tive. Aí para chamar esse botão, é muito simples, né? É normal, você só chamaria button. Você pode passar aqui, né, o label. Se eu não passar variação nenhuma, ele vai ser o primary, né? Voltando aqui para cá para o localhost. Ele deu um erro aqui, esqueci de usar aqui o use client, né? Como a gente está usando style de components, a gente tem que falar que esse botão aqui é um client component, né? Então, ó, ele já renderizou. Ele tem esse bugzinho aqui, né, no next aqui, que ele perde a classe por padrão, né? Mas esse aqui dá para corrigir depois, né? Porque por padrão ele carrega sem estilização, depois ele carrega, mas isso é um bugzinho do next, mas bug não, né? Uma questão do next, mas dá para resolver depois, né? Aí eu posso ir criando as outras variações aqui, né? Label secundário, tertiary, você pode passar aqui, né, o sloading, cadê? O disabled, por exemplo. E pronto, ele já criou tudo, né? O primary você pode até tirar, né? Tipo, por exemplo, né? Se for loading, retorna spam, né? Loading. Se não, retorna o label, por exemplo. Então, né? Tem aqui, ó. Pronto, ele já ficou com tudo, com todos os botões já estilizados, com loading, sem loading, disable, tertiary, secundário. Então, pronto, as variações já estão funcionando. E se você precisar controlar isso, igual eu falei, quero usar um state aqui, você pode usar, quero usar um use effect, você pode usar. Nessa solução aqui do Stack Overflow, você também poderia fazer isso, né? Tipo assim, copiar isso aqui, jogar aqui para cima e importar o botão aqui. Também daria. Mas igual eu falei, eu acho que essa leitura deles aqui, com o passar do tempo, de acordo com que você vai colocando mais classe, mais coisa, fica um pouco ruim de ler. E aqui você consegue usar o tema também da mesma forma, né? Se você precisar usar o tema, nem lembro de cabeça como é, acho que é assim. É que eu não estou usando o theme provider lá, mas você conseguiria usar o theme aqui da mesma forma, caso você precise. Então, é uma outra alternativa, né? Caso você quiser utilizar variações com style de component de uma forma mais controlada, vamos dizer assim, sem precisar ficar dependendo da lib do style de components em si. É uma solução manual que, na minha experiência, com o passar do tempo, se provou um pouco mais manutenível do que utilizando a própria lib do style de components. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, que você consiga criar soluções de uma maneira autoral, vamos dizer assim, sem precisar ficar dependendo da lib para tudo. Tem coisas que a gente consegue resolver com JavaScript puro, e essa é minha ideia, sempre que possível, resolver com JavaScript puro, sem precisar ficar dependendo da lib propriamente dito, porque assim você consegue fazer para qualquer coisa, e essa é a questão do Object Literals, você consegue usar para qualquer coisa, até para renderizar componentes, para fazer vários tipos de lógica, você consegue fazer dessa forma, né? Acessando aqui o Object Literal com a variável, né? Em vez de ficar fazendo if e tudo mais. Acho que torna o código muito melhor. Então espero que tenha ajudado e até a próxima.